Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém, que louvor abençoado, falando sobre Jó, glória a Deus. Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor Jesus. Já ouvimos louvores abençoados que nos edifica, que nos prepara, que nos fortalece. Agora vamos para a palavra de Deus. Você que tem Bíblia na sua casa, abre aí em Juízes, capítulo de número 16. Vou ler apenas um versículo para meditarmos nesta manhã a palavra do nosso Deus. Juízes 16, versículo de número 22, que diz assim: E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como era antes. O cabelo da sua cabeça começou a crescer como era antes. Somente esse versículo para meditarmos na palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, levanto a minha voz em oração, te apresentando nesse momento a cada ouvinte nesta manhã e colocando, Senhor Deus, diante de Ti, o Teu servo que irá ministrar esta palavra nessa manhã. Eis aqui o Teu filho, eis aqui a Tua palavra, fala com o Teu povo. É o que eu te peço, por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, essa passagem bíblica vem falar de um homem chamado Sansão, a qual se tornou juiz em Israel. A mãe de Sansão, a Bíblia diz que era estéril. O seu pai, um certo dia, um homem chamado Manoá, estava um dia trabalhando quando de repente teve uma visão de anjo e disse que eles teriam um filho. E Manoá não estava muito acreditando porque a sua esposa era estéril. Mas no tempo determinado por Deus, aquela mulher teve um filho e colocou o nome dele de Sansão, a qual foi crescendo e se tornou um homem muito forte. E ali começou a batalhar e a estar à frente das batalhas e do povo de Israel. Era juiz de Israel. A Bíblia diz que Sansão era um homem muito forte, que com uma queixada de um jumento ele destrói, ele mata 1000 homens. Mas a força de Sansão não era dele próprio. A força de Sansão vinha de Deus. Sansão tinha um voto com Deus. Quando o anjo aparece ao seu pai e à sua mãe, fazendo a promessa que eles teriam um filho, ele disse: olha, mas vocês terão um filho e desde o seu ventre ele será nazireu. Então, nazireu é um voto que se faz, que não pode beber bebida forte, não pode tocar em cadáveres, não pode cortar o cabelo. Então, Sansão foi crescendo e mantendo o voto do nazireado. E a força de Sansão estava nele porque ele estava obedecendo aquele voto ao qual tinha feito. Então, por isso que Sansão tinha tanta força. Mas a Bíblia diz que uma certa vez Sansão fez um banquete, uma festa, convidou a todos os jovens. E nessa festa tinha bebida alcoólica, ele começou a beber essas bebidas fortes, então foi quebrando esse voto do nazireado, foi quebrando a comunhão com Deus. Quando ele foi para esta festa, para participar dessa festa com seus amigos, no meio do caminho, um leão sai de dentro do mato para atacar Sansão. A Bíblia diz que Sansão era um homem tão forte que pega nas barbas do leão e ali bate no leão a ponto de matar na hora.
e joga o leão à beira do caminho e prossegue a sua viagem. E ali ele faz aquela festa com os jovens, com toda aquela turma de amigos dele, e quando termina a festa, ele retorna para a sua casa. E no meio do caminho ele lembra do leão a qual ele tinha matado. Veja que Sansão já tinha quebrado dos votos que sustenta o voto do nazireado, que era a bebida forte. Sansão já tinha quebrado um desses fios. Aí no meio do caminho, Sansão vai olhar como é que está o leão a qual ele tinha matado. A Bíblia diz que na caveira daquele leão tinha um enxame de abelhas. E Sansão, ele tira aquele enxame de abelhas, joga as abelhas de lado, tira aquelas capas de mel e vai comendo. Ou seja, já quebrou o segundo fio. São 3 propósitos do nazireado. Era não beber bebida forte, não tocar em cadáver e não cortar o cabelo. É o que sustentava o voto do nazireado. Sansão já quebrou. Um que era a bebida forte, o outro tocou no cadáver do leão, só faltava cortar o cabelo. A Bíblia diz que Sansão, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E de repente, os príncipes dos filisteus, sabendo que Sansão estava apaixonado por Dalila, eles conversam com Dalila e dizem assim: olha, pergunta a Sansão de onde vem a força dele. E como é que nós podemos assenhorar dele, segurar ele, para que ele não possa resistir? O que é que pode segurar ele, que ele não possa se soltar? De onde vem a força dele? Olha, se tu fizer isso, se tu descobrir, cada um de nós te daremos 1.100 moedas de prata. E o coração de Dalila foi tomado, pelo desejo daquelas moedas. E de repente, ela coloca Sansão no seu colo, começa a fazer o carinho em Sansão e diz: Sansão, de onde é que vem a tua força? A Bíblia diz que os inimigos de Sansão, os filisteus, estavam escondidos para descobrir o segredo de Sansão, de onde vinha a força de Sansão. E quando Dalila pergunta a Sansão: de onde vem a tua força? Em que consiste a tua força? A Bíblia diz que Sansão olha para Dalila e diz assim: se me amarrares com 7 tiras de couro fresco, não tem como me soltar. Serei como uma criança. Aí Dalila vai e avisa aos filisteus: olha, descobri de onde vem a força de Sansão, o que é que pode segurar ele. Ele falou: se amarrasse ele com 7 tiras de couro fresco, não teria como se soltar. Então os filisteus vão correndo, providencia aquelas 7 tiras de couro fresco, entrega para Dalila. Então amarra Sansão enquanto Sansão estava dormindo, deixa Sansão bem amarrado, e de repente os filisteus ficam ali num quarto, numa recâmara, escondido, e Dalila grita: Sansão, lá vem os filisteus. E de repente, quando Sansão acorda e começa a se mexer, quebra as tiras de couro fresco como se fosse um fio de macarrão cozido. E Dalila fica triste: por que você me enganaste, Sansão? Você não disse que se segurasse, te amarrasse com 7 tiras de couro, você não poderia se soltar? Por que você tem me enganado? Aí Sansão disse: mas se me amarrares com 2 cordas novas, em que ninguém nunca houvesse trabalhado nela, tem que ser cordas novas. Se me amarrar, não tem como eu me soltar.
qualquer criança me segura. Então os filisteus mais uma vez estão ali escondidos. O inimigo, ele é sagaz. Ele fica só esperando o momento certo para agir. Ele fica escondido, ele usa alguém para tentar te ferir, para tentar te destruir. Ele só age no momento certo. É igual a serpente. Você já viu como é que a serpente, ela caça o seu predador? Ela dá um bote. Está ali um ratinho, aí a cobra vem e dá um bote. Ela não vai se preocupar, não. Ela não vai correr atrás, não. E de repente o rato sai e vai perdendo as suas forças, e acaba ali caindo, paralisando ali no meio daquele caminho. E a serpente vai bem devagarinho atrás do rato. Quando pensa que não, aí vai e acaba engolindo a sua presa. Então a serpente, ela é sagaz, ela é muito esperta. Assim são os inimigos das nossas vidas. Eles estão ali só para dar o bote, esperam o momento certo. Então Dalila mais uma vez peça a Sansão para que ele fale de onde vem a sua força e o que pode segurá-lo. Ele diz: não, se me amarrar com 2 cordas novas, eu não poderei me soltar. Aí de repente, já os filisteus preparam as 2 cordas novas, levam para Dalila, e quando Sansão está dormindo, eles amarram a Sansão. Os filisteus ficam escondidos e Dalila grita: Sansão, lá vem os filisteus contra ti. Quando ele escuta, ele acorda e de repente quebra as cordas como se fosse um fio de nalho no fogo. E Dalila começa a chorar e diz assim: Sansão, você disse que me ama e tem me enganado. Me diga o que é que nós podemos fazer para te segurar? De onde vem a tua força? Aí ele diz: olha, se amarrar, se fizer 7 tranças no meu cabelo, fixar uma estaca no chão, não poderei soltar. Então Dalila fez do mesmo jeito. Pegaram aqueles fios de cobre, fizeram 7 tranças no cabelo de Sansão, fixou uma estaca no chão, e Dalila grita: Sansão, vem os filisteus sobre ti. E Sansão sacode o seu cabelo, arranca a estaca que estava fixada no cabelo, e Dalila mais uma vez diz: Sansão, você disse que me ama, mas pela 3ª vez você me enganou. Me diga em que consiste a tua força. E a Bíblia diz que Sansão, vendo que Dalila estava muito triste, ele acaba descobrindo o seu segredo. Ele diz: olha, eu nunca revelei para ninguém, mas porque você está me persuadindo, porque você está insistindo tanto, eu vou te contar, vou te revelar o meu segredo. Olha, eu sou um nazireu de Deus. Eu fiz um voto com Deus desde quando era criança. É o voto do nazireado. Então, não posso cortar o meu cabelo. A minha força consiste nisso, porque no dia que passar uma navalha no meu cabelo, vai embora todas as minhas forças. Não é porque a força de Sansão estava no cabelo de Sansão, mas estava em ele cumprir aquele voto que ele fez. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que Dalila coloca Sansão no colo, começa a fazer carinho em Sansão até que ele dorme. Aí de repente, os filisteus que estavam escondidos, ela acena com a mão e diz: ei, ele já está dormindo, traz a navalha. E de repente eles trazem a navalha, Dalila raspa o cabelo de Sansão. Aí de repente, os filisteus ficam tudo ali escondido, esperando o momento certo para dar o bote. Aí Dalila grita: ei, Sansão, lá vem sobre ti os filisteus. Sansão pula do colo de Dalila e diz: farei igual fiz as outras vezes. Porque as outras vezes, quando os filisteus estavam vindo,
ele dava de garra, batia nos filisteus, ele corria e ia embora. Dessa vez eu vou fazer do mesmo jeito. Quando de repente, Sansão se levanta, com o cabelo cortado, os filisteus agarram Sansão. Sansão já não tinha mais nenhuma força. A primeira coisa que eles fizeram foi furar os olhos de Sansão. Furaram os olhos de Sansão, amarraram Sansão e foi embora toda a força. Sansão achava que ia ser igual às outras vezes, que ia ter essa força, mas na verdade a força tinha ido embora, porque o que sustentava Sansão era só aquele fio da graça, era somente o corte de cabelo, porque Sansão tinha feito um voto com Deus. O voto do nazireado, de não beber bebida forte, de não tocar em cadáver e de nunca cortar o cabelo, de nunca passar navalha no cabelo. Sansão bebeu a bebida forte, Sansão tocou, aleluia, em um cadáver, no cadáver do leão. E de repente o cabelo de Sansão foi cortado. Estava sustentado por um fio, mas esse fio foi cortado. Agora o fio da graça foi cortado. Então foi embora de Sansão toda a força. A presença do Senhor foi embora de Sansão. E o homem, sem a presença de Deus, ele não é ninguém. Nós somos sustentados, aleluia, pela graça de Deus, pela presença do Senhor, porque o que nos coloca de pé é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, os filisteus furaram os olhos de Sansão, desceram para Gaza, amarraram Sansão com 2 cadeias de bronze, e ali a Bíblia diz que ele andava moendo no moinho. Veja, irmãos, o homem que era príncipe, que era juiz de Israel, agora se torna escravo dos seus inimigos. Mas o cabelo de Sansão, irmãos, ele começou a crescer. É aí onde vamos chegar no versículo ao qual foi citado nesta manhã. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como era antes. Enquanto Sansão estava ali, com os olhos furados, agora cego, rodando, trabalhando ali no moinho, sendo humilhado pelos seus inimigos. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo humilhado, o cabelo dele estava crescendo. Não que a força de Sansão retornasse para ele por causa do cabelo, mas era a comunhão de Sansão com Deus. Sansão tinha se desviado do Senhor, tinha perdido as forças. Aleluia. E quando a gente se afasta da casa de Deus, vem as consequências. A primeira que vem é perder a visão espiritual, a visão do reino. E além de outras, você fica rodando de um canto para outro e não sai do lugar, não sai do canto. Aqueles que não têm a direção de Deus, não têm a presença de Deus, irmãos, eles não saem do lugar. Os seus projetos não são executados. Por quê? Porque está longe da presença de Deus. E o inimigo tem ele como seu escravo. Tem ele ali acorrentado e fica zombando. Mas você que se encontra nesta manhã, que está afastado dos caminhos do Senhor, retorne para a casa de Deus. Assim como os cabelos de Sansão iam crescendo, a comunhão de Sansão ia crescendo com Deus. De repente, um dia, uma festa ao deus Dagom, os filisteus tudo reunido naquela casa, uma casa enorme, e de repente milhares de pessoas. Aí o que eles fazem? Vai buscar Sansão. Para quê? Vamos brincar com ele aqui, vamos zombar dele. Aí trouxeram Sansão. E de repente um bate na cabeça de Sansão, o outro bate nas costas, ele sem saber quem é, e fica brincando com ele como se fosse um objeto. E Sansão começa a chorar. Olha para um dos soldados que ali estava e diz: ei,
me coloca ali, diante de um dos pilares dessa casa, de repente leva Sansão e coloca entre dois pilares fortes. Sansão se abraça com os pilares, começa a chorar e diz: Deus, eu já não aguento mais, me dá minhas forças de volta, me perdoa pelo que tudo que eu fiz, eu já não suporto mais, retorna minha força de volta, me dá minha força de volta, para mim me vingar dos meus inimigos, nem que seja essa última vez, mas atende a minha oração. A Bíblia diz que nesse exato momento, as forças de Sansão voltam para ele. Glória a Deus. O céu se abriu para a oração de Sansão. Deus derrama mais uma vez o Espírito Santo sobre a vida de Sansão. Meu irmão, meu amigo, minha irmã que está afastada dos caminhos de Deus, retorne para a casa do Senhor. Faça a oração de reconciliação com Deus nessa manhã. Peça a Deus as forças de volta. Peça a Deus novamente aquela força de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de se consagrar, de sentir, aleluia, a presença do Senhor na tua vida. Aonde você tinha força de vencer as batalhas, aonde você tinha força de repreender, aleluia, de suportar as tempestades, de repreender o vento, aleluia, que está contrário sobre a tua vida. E Sansão grita: Deus, me perdoa. Me faz mais uma vez, pelo menos esta vez. Retorna minha força, me dá minha força de volta. E Sansão é restaurado a força de Sansão. A Bíblia diz que ele pega nos dois pilares daquela casa e começa a balançar. No que começa a balançar, as estruturas da casa começam a tremer. E as pessoas começam a se assustar, a ficar com medo. O que é isso? O que é que está acontecendo? E de repente, quando ele abala, mais uma vez cai aquela estrutura sobre todas aquelas pessoas que estavam ali naquela casa, matando a todos. Muito mais foram mortos os que morreram ali do que quando Sansão era juiz em Israel e matou as pessoas. Então, meus queridos, Deus, aleluia, está fazendo algo novo na tua vida nesta manhã. Deus quer trazer de volta, aleluia, um renovo espiritual para a tua vida. Deus quer te trazer de volta, aleluia, aquilo que você perdeu, a comunhão que você perdeu com Deus. Então receba de volta nessa manhã. Os cabelos de Sansão iam crescendo, mesmo sendo humilhado, mesmo você sendo pisado por alguém, mesmo você sendo humilhado por alguém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não perca a tua comunhão com Deus. Deus está trazendo de volta, restituindo aquilo que você perdeu. Em nome de Jesus, receba esta palavra nesta manhã. É o que Deus tem preparado para o teu coração. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor. Vamos ouvir a Fernanda Brum, Espírito Santo. Daqui a pouquinho eu estarei orando pela tua casa, pela tua família. Vamos ouvir aí a Fernanda Brum, Espírito Santo. Confie em Deus, irmãos, porque tudo nós temos que lançar sobre o Senhor. A Bíblia diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, versículo 8. Lá no Salmo de número 20, no versículo de número 7 e 8, diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. O verdadeiro alimento na vida do homem é confiar no Senhor, confiar na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos de louvor, Fernanda Brum, Espírito Santo. Quem gosta de ouvir rádio, ouve Vanguarda AM. Aí, vai passando, porque o sangue de Jesus vai passar nesse corredor agora. Ah, Deus.